Olá, estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre o apostilamento dos cursos de educação física. É um tema bem interessante, eu acho que você vai gostar bastante do nosso debate. E para tanto, nós temos aqui no nosso estúdio o também professor Rodrigo Alves, que é presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física. Muito obrigado por sua presença, meu querido. Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para falar um pouco do tema e tentar levar esse conhecimento aos profissionais que ainda podem receber o apostilamento em educação física, né? Para ter a atuação livre tanto na área formal e não formal do nosso curso. Tenho o prazer de receber também aqui a professora Ana Paula Souza, professora de Educação Física. Muito obrigado por sua presença em nosso estúdio. É um prazer estar aqui falar sobre o tema a Educação Física e o apostilamento que nos interessa muito esse assunto. Tá, ok, muito obrigado por sua presença. E vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco aqui, gente, primeiro sobre a história desse curso, né? Hoje em dia se fala muito, inclusive eu mesmo estive procurando uma academia para dar uma suada esses dias, né? E se fala muito que deve se procurar um profissional credenciado na área. Vou começar com o senhor, professor Rodrigo. Posso chamar de professor, não posso? Pode, Professor Rodrigo. à vontade. Fala um pouco para a gente da história desse curso. Ok. Na realidade, no estado do Ceará, a gente tem no primeiro curso de graduação no estado, foi a Unifor, né? Em seguida tivemos o curso federal e depois daí nós tivemos a criação de outros N cursos aqui no estado, chegando ao número aproximado de 30 universidades que ofertavam a graduação em educação 30 física. cursos só aqui no estado do Ceará? Chegamos em torno disso, né? Se não me engano 26, em torno de 30 aí, universidades e faculdades, né? Que ofertavam isso. E entidades também ofertavam dentro e fora de sede, assim como o caso UVA, que ofertou os cursos em polos de graduação, né? Então, nós graduamos, na realidade, milhares de profissionais aqui no estado através desses polos também da UVA e outras universidades, né? Unifor, Estácio de Sá, as federais, as estaduais, e o IFCE. Então, ok, basicamente... E a FGF também, sim, né? Sim, a Faculdade Grande de Graduação. Então, É. basicamente, assim, é um curso na moda, é algo assim que as pessoas procuram, porque existem muitos polos de ensino, então é um curso bem procurado no estado, né? Nós já tivemos, na realidade, uma procura muito maior, o campo ele se tornou amplo, né, nos anos 2000, devido a uma procura, né, por algumas celebridades, por exibirem seus corpos, então a gente teve uma demanda muito grande, um crescimento, né, exorbitante nesse período, e também com a criação do FIES, do ProUni, com acesso maior aos cursos de graduação, uma das grandes procuras foi a nossa formação em Educação Física. Excelente. Professora Ana Paula, a senhora é ministra já há quanto tempo aulas de Educação Física? Desde 2006. Tá, tem várias áreas, né? Quais são as áreas que a senhora trabalha? Realmente a Educação Física ela é bem ampliada. Você tem vários ramos para você atuar. E o ramo que eu escolhi foi na área aquática, que hoje eu dou aula de natação, hidroginástica e fui para a aula da ginástica laboral também. Eu atuo nas empresas com ginástica laboral. Hoje estou com empresa particular, mas antes atuava pelo SESI. Ministrando aquela educação física laboral, é aquela que quando o funcionário ginástica na empresa. Isso, o funcionário chega, né? Você tem ali uns 10 minutinhos, a 10 a 15 minutos, né, a ginástica pronto, preventiva. Essa é a questão. Essa ginástica é a preventiva, para preventiva, evitar ali alerta, né? Evitar algumas porque, coisas assim, nesse a sentido. ginástica né? laboral, ela se divide em 3. Preparatória, compensatória e a de relaxamento. A preparatória antes do expediente, a compensatória no ato do expediente e a de relaxamento no final do expediente. Então, a ginástica laboral, ela tem esses 3 tipos de ginástica, dependendo de como a empresa vai querer que se trabalhe, entendeu?
ainda hoje, apesar de tantos cursos, ainda tem gente, digamos assim, exercendo essa profissão de maneira informal, digamos assim, ainda existe isso, mesmo com tantos cursos, você ainda encontra em empresas ou em academias, gente que está ali trabalhando sem estar cursado, ainda existe isso? Existe. Infelizmente, nós temos ainda uma cultura no Brasil, né, de pessoas acharem que por praticarem algumas atividades físicas, elas teriam tanto conhecimento como autonomia para, né, exercer a profissão em si. Sim. Nós temos ex-atletas que fazem isso, a gente tem pessoas no dia a dia ali que, na realidade, por praticarem alguma coisa, ou por esse modismo da internet, né, a gente criou alguns mitos que desses blogueiros fitness, que infelizmente levam à desvalorização da profissão, né, por qualquer um poder fazer. A gente sofreu com isso, sofre até hoje, mas como uma profissão reconhecida e regulamentada, nós temos um conselho e também hoje temos um sindicato que estão tentando atuar. O conselho já faz isso, a prerrogativa, há muito mais tempo, mas o sindicato ele também está tentando atuar. Esse mês agora, inclusive, nós vamos iniciar as fiscalizações, tanto na área trabalhista, né, e também como na área de atuação do profissional, exatamente tentando, né, garantir aos indivíduos que são graduados, que estão legalmente na profissão, né, e também são habilitados, tendo a habilitação profissional do Conselho Regional de Educação Física, a garantia de que ele que possa estar no mercado de trabalho. Interessante que o nosso Código Penal, ele traz a ressalva do crime, do exercício ilegal da profissão, mas ele chama para si que essa profissão ilegal é médico, dentista e farmacêutico, e qualquer outra profissão, ele leva para o artigo 50 e 51 da Lei de Contravenções Penais e vai trazer apenas que é uma contravenção penal, ou seja, para algumas profissões é um crime, para outras profissões é um crime não. Né? Aí você encontra verdade. isso, né? Gente, como você disse, ex-atleta que acha, porque eu sou um ex-atleta, eu posso ir ali, estar na academia, na verdade usurpando, né, o espaço daquele que se dedicou, que estudou, se qualificou para estar ali. Mas a gente hoje, né, o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, se não me engano, ele está buscando, na realidade, uma equiparação em relação à compreensão da lei, o entendimento jurídico para essa questão do crime enquanto o exercício legal da mesma, né? Exatamente por ter essa compreensão de que a educação física, por estar também na área de saúde, pode levar a sérios danos, né, ao indivíduo que se apropria dela indevidamente e que passa para outros indivíduos esse conhecimento, que caso seja inapropriado, pode causar lesões irreversíveis no caso. Eu acredito que apenas uma simples mudança, que é uma lei ordinária, uma simples mudança, né? Até para nós, os advogados também, né? Tem muita gente dizendo aí que é advogado, dando consultoria, e na verdade não é. Eu quero lhe fazer uma pergunta, me ocorreu agora, meu querido. Ex-atleta. Ana Paula, com certeza, né? Trabalhando aí, já cruzou com os atletas aí, trabalha com natação. Como é que fica essa questão do ex-atleta? Eu vou ser específico, ex-atleta arte marcial, né? Porque dentro da minha incompetência do saber da educação física, eu sei que vocês estudam toda a parte instrumentalista do corpo, a mecânica corporal, né? Toda essa técnica, né? Mas o indivíduo que é um atleta de artes marciais, seja elas karatê, judô, jiu-jitsu, como é que faz? Ele pode abrir a academia, ministrar a aula dele, ele tem que ter um CREF? Na realidade, assim, existia já uma sentença anterior, eu vou falar agora da atual, que saiu agora esses últimos dias, no TRF4, né? E essa ação foi entrada lá pelo CREF 4 de São Paulo, buscando que para os profissionais das artes marciais, assim como os das danças, né, capoeira, né, yoga e essas atividades, eles tivessem que ter a carteira ou a habilitação profissional para exercer essas áreas da profissão. E, na realidade, o último entendimento que nós temos agora, notícia, que foi recente, eu não posso precisar a data, mas com a ministra Carmen Lúcia, o entendimento foi de que esses profissionais eles não precisariam da habilitação profissional para exercer essas áreas. Mas aí, assim, a gente precisa, no entanto, tentar classificar o que realmente seria dança, o que realmente são essas lutas, porque eles colocam a questão da cultura, né, e das artes como algo do saber do povo, que nenhuma faculdade vai ter esse domínio para
se apropriar das mesmas. Então, o indivíduo que, ao exercê-las, ele livremente poderia profissionalmente atuar na profissão, na área específica, como artes marciais, como dança, enfim. E sem a necessidade da habilitação profissional. Aí nós vamos ter dois problemas, né? O primeiro problema é que eu não vou ter como responsabilizá-lo por lesões causadas, né? Perfeitamente. Porque ele vai sempre poder dizer que não, eu não sou um profissional, eu não sou um acadêmico, né? E o caso da professora Ana Paula, que ministra, eu gostei do termo, aquático, né? Eu gostei desse termo, ministra aula de natação. Um ex-atleta de natação pode dizer, não, eu vou ministrar aula de natação porque eu sou ex-atleta de natação, quando na verdade ele não tem essa qualificação técnica, né? Ele não pode exercer a profissão, né? A professora parece que gosta muito do seu ramo de ensino, né? Por que você resolveu cursar Educação Física, professor? Isso é uma curiosidade nossa aqui. Assim, desde da minha 8ª série, já tinha decidido o curso de Educação Física. E desde criança eu pratico esporte e aí quando eu conheci o curso de Educação Física eu fui buscar disciplinas na 8ª série. E aí eu decidi, assunto, né? É Educação Física mesmo, é paixão e até hoje estou na área da Educação Física. A senhora cursou o seu curso, aí nós vamos aqui puxar para o nosso tema, o seu curso foi bacharelado ou o seu curso foi licenciatura em Educação Física? Na verdade, o primeiro semestre do curso ele não tinha essa divisão. Quando eu fiz a minha matrícula, não existia essa divisão de licenciatura e bacharelado. Aí, no ato do curso, houve a divisão da licenciatura e bacharelado, mas as disciplinas continuaram as mesmas. Não mudou. A grade curricular, não houve mudança. Foram as mesmas até o final do curso. E eu acho que a turma de 2005 também não houve mudança na grade curricular. E aí, a fiscalização começou a cobrar, depois quando a gente estava formado, e eles começaram a cobrar licenciado ou bacharelado. Só que a gente tinha direito sobre a licenciatura plena, né? Que a gente chama licenciatura plena. A gente já tinha esse direito da licenciatura plena. Tá, mas quando a senhora concluiu o seu curso, o que veio escrito no diploma? Bacharelado ou licenciatura? Licenciado. Veio escrito assim, isso aí, né? alguns documentos da gente existia de licenciatura plena, outros documentos existia só licenciado. Então aí era uma confusão, a gente já tinha ido atrás, em busca. Eu vou pedir ao professor Rodrigo para nos explicar um pouco disso, porque para quem está em casa nos assistindo, é interessante saber assim, que várias faculdades possuem o bacharelado e possuem a licenciatura. Acontece isso na química, na história, na geografia. E para quem está pensando em cursar direito, o curso de direito ele é bacharelado, certo? Então você vai terminar o curso, você vai ser um bacharel em direito ou em ciências jurídicas, que eu prefiro esse termo que eu estudei no Sul e lá a turma sai no diploma, bacharel em ciências políticas. Eu acho tão bonito isso. Só que você não é advogado, certo? Você vai ter que fazer o exame da ordem para você poder exercer sua profissão. Então, nós temos essa questão, licenciatura e bacharelado. Professor Rodrigo, que celeuma, que dificuldade é essa? Como é que é isso? Na realidade, nós enfrentamos esse dilema, no caso, essa celeuma, como termo jurídico que vocês utilizam, né? Desde 2002. Né? 2002. Isso, quando surgiu uma nova diretriz curricular nos cursos de licenciatura, e que também se aplicou ao curso de Educação Física. Na realidade, essa discussão ela já vinha anteriormente, ela está desde a LDB de 96, e durante toda essa discussão, ficou ali, divide, não divide, e resolveram algumas autoridades da área, né, o Conselho de Educação Física, disse que não foi, mas em parte nós acreditamos que foi. Conselho Nacional. O CONFEF, o Sistema Federal de Educação Física. Né, então, assim, enxergou, né, em algumas resoluções do MEC, que essa divisão aconteceu. E tentaram colocá-la no mercado e acabaram que, nós temos 2 cursos hoje em Educação Física, com as resoluções, né, que estariam em vigor até pouco tempo, a 02/2002, 01/2002, a 07/2004, que seria para o bacharelado, a 01 e 02/2002 seria para as licenciaturas. E depois disso nós tivemos outras resoluções. Nós tivemos a 04/2009, que redefiniu o bacharelado, e hoje a gente tem essa do bacharelado, que é 04/2009, em vigor, e uma nova da licenciatura, se não me engano, 02/2015, que define novamente a licenciatura. Né? Mas
Durante esse nosso período histórico da divisão do curso, o que aconteceu? Nós tivemos, na realidade, essa demanda do próprio MEC, colocando resoluções para definir o que seria uma formação em licenciatura e em bacharelado. As IES, os cursos superiores, tiveram um tempo para se adequar a essas resoluções, mas os mesmos não fizeram isso em tempo hábil. Então, o MEC tinha definido na primeira resolução, na 02 de 2002, ele definiu carga horária, definiu tempo de curso e definiu data para entrar em vigor. Essa data seria 4/3 de 2004, quando o MEC aferiu novamente para ver se as universidades, as faculdades, as instituições tinham se adaptado, né? Ela percebeu que o curso não tinha, né, se adequado a essa resolução nas características dessa nova licenciatura, e ela ampliou o prazo para 15/10/2005. Foi, inclusive, nesse período, né, entre a primeira data e a segunda data, que a professora Ana Paula entrou no curso. Então, por isso que houve toda essa questão, né? O curso iniciou de uma forma, muda de outra forma, ou seja, com todo o respeito à instituição de ensino, mas ela bagunçou a vida da professora, né? Várias faculdades, estamos falando de milhares de profissionais, na realidade. Milhares de profissionais. Estamos falando de milhares aqui. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma resolução única anterior a essa celeuma, né, entre as duas resoluções 01 e 02 e 07 de 2004, que era uma resolução única para o curso, que era a 03 de 87. Que nessa resolução ela falava que o profissional, sendo ele licenciado ou bacharelado, ao concluir o curso, na área de atuação, o curso era livre. A área de atuação poderia ser livre, embora o indivíduo caminhasse mais para a licenciatura ou mais para a área técnica bacharelado, ao se formar, ele teria uma atuação ampliada. Então, ele poderia atuar na área formal e não formal, que é o que a gente fala hoje, né? Dentro e fora da escola. Findou que nesse período de 2005, nós tivemos essa dicotomia do curso no Brasil inteiro, obrigatoriamente, né? Não foi uma opção do estudante, do profissional, mas algumas entidades e algumas cabeças pensantes decidiram por todos. Foi algo otorgado, né? Chegou-se e agora decidiu, é assim. Pronto. E o que aconteceu? Mesmo após essa data, essa segunda data em 2005, os cursos não se adaptaram. Foi o que também aconteceu com a professora Ana Paula. Mas mesmo eles não tendo se adaptado, eles não foram reconhecidos. A professora Ana Paula, caso não me engano, entrou em 2004? 2004. Como ela entrou em 2004, e esses cursos eles só deveriam se dividir em 2006, ela deveria ter o direito dela garantido. Certo. Por ter entrado antes da lei ter entrado em vigor. Então, vários profissionais passaram por isso. Eles entraram antes da lei entrar em vigor, mas não tiveram esse direito anterior garantido. Então, ao se formarem, ao se graduarem... Com licença, nem lhes foi proposto a opção de optar. De optar pelo não licenciado. Foi apenas realmente chegar e não, agora é assim, é um absurdo. Quando né? eles, na realidade, foram procurar suas habilitações profissionais junto ao Conselho, que é um ato legal para a prerrogativa da atuação na profissão, sim, para se habilitar, para ser um profissional reconhecido, você tem que ter a habilitação profissional. Sim. Você teve o direito tolhido ali naquela hora, que na realidade ela era para ter uma nomenclatura de licenciatura plena, que era o que vinha na carteira anterior, que hoje a nomenclatura nessa mesma habilitação é licenciatura / bacharelado. Não sei por quê, porque nós não nos formamos em bacharelado, continuamos licenciados, mas tivemos esse acréscimo na habilitação. E, na realidade, eles deveriam ter esse direito garantido. Então, esse debate, essa discussão veio aí por torno de mais de 10 anos, 12, 14 anos. E eu, Rodrigo Alves Andrade, antes de entrar no sindicato ao qual represento hoje, entrei numa luta pessoal buscando esse direito e descobri que algumas entidades ainda hoje não estão adequadas à regra da lei ou das resoluções do MEC. E procurei essas entidades, estudei durante 6 anos a parte jurídica da nossa profissão e criei um termo chamado direito ao pleno, que era buscando direito para esses profissionais. E eu acabei conseguindo na primeira entidade, né, de ensino superior, que foi a UVA, foi a primeira que nos acolheu, entendeu a problemática, e nós trouxemos o problema à luz e eles resolveram debater o problema e reconheceram que havia na realidade, e haveria a possibilidade de retroagir em relação ao direito e devolver o direito a esses profissionais, e eles concederam algo que nós chamamos de apostilamento no termo educacional, que o MEC concede para agregar naquele diploma uma outra área profissional, que eles já tinham direito, mas que não tinha sido reconhecido diante do conselho profissional.
Diante disso, ela foi a primeira entidade, a gente também teve outras vitórias, né? Através do direito ao pleno. A gente teve na Estadual da Bahia, de Feira de Santana, a gente teve também aqui mesmo na URCA, que é uma outra entidade estadual. Do Vale do Cariri, né? Isso, exatamente. A gente também está já debatendo, buscando isso, e está no caminho favorável aos profissionais de educação física, que é no IFCE, no Instituto Federal de Educação, e outras instituições de ensino superior já estão entrando no debate. Né? A UES também conseguiu isso antes de todos nós. A UES, ela teve essa prerrogativa mais ou menos ali até 2011, e até hoje seus profissionais saem licenciados plenos. Né? Então, assim, já que foi uma prerrogativa dada à UES... Sai no diploma dele, licenciatura plena. E na carteira... Antes saía licenciatura curta. Não. Como eram os cursos antigos de História e Geografia, é isso? Na realidade, essa licenciatura curta, ela foi extinta já na época da LDB. A LDB extinguiu essa licenciatura curta, criando os cursos de licenciatura ampliada, de 2002, normal. mais ou menos. Aí as resoluções das novas licenciaturas já traziam esse termos como as licenciaturas ampliadas ou plenas, né? Que toda licenciatura é plena. Então, na realidade, no mercado de trabalho, o que isso gerou, né, que foi exatamente a problemática jurídica, é que esses profissionais, eles tiveram esse direito tolhido e muitos deles já estavam no campo de trabalho. Então, você imagina, você está formado, está trabalhando numa academia e, do nada, você perder o emprego por conta de você não ter o direito de exercer a sua profissão por não ser licenciado ampliado. Mesmo você tendo contratado a antiga licenciatura, um curso nos moldes antigos. Muitas faculdades não perceberam essa problemática, né, após o curso terminar, porque elas entregaram um curso, mas o direito desse profissional, desse graduado, né, desse egresso da IES, no campo de trabalho, ele tinha sido tolhido. Então, o curso era o mesmo da Resolução 0387, mas entregaram o direito da Resolução 01 e 02. No caso, como ela explicou anteriormente, o curso dela permaneceu o mesmo do início ao fim. Ela não teve modificação. Né? Então, na área de trabalho, no caso dela que trabalha com atividades aquáticas, não na área formal, seria fora das escolas, ela hoje não poderia atuar caso ela não tivesse esse reconhecimento do pleno. Ela estaria proibida num ato ilegal, né? Numa conjuntura que você imagine, você se formar, passar 4 anos dentro da faculdade e de repente você descobrir que os 4 anos não serviram para nada. Eu não posso exercer uma profissão na qual eu me graduei. Foi absurdo. Então a gente teve aqui casos de milhares de pessoas... Essa fiscalização foi por parte do Conselho Estadual. O Conselho Estadual entendeu... Federal, Conselho Federal de Educação Física Regional, né, que é o CREF-5. Isso, o CREF-5, muito obrigado. Isso. Então o CREF-5 ele entendeu que devia se fazer valer aquela resolução. Na verdade, era o que valia na cabeça dele mesmo. Ele tinha uma resolução, então ele foi cumprir aquela resolução. Aí ele saiu pelas academias e tudo. Chegou até a senhora, foi? Não, aí não chegou até a mim, mas o profissional fica se perguntando, quer dizer, eu posso dar aula de natação dentro da escola e a mesma aula de natação não posso dar fora da escola? Interessante. Entendeu? A mesma aula, quer dizer, a mesma metodologia, o mesmo ensino dentro da escola pode, fora da escola não pode. Como é que fica licenciado, bacharelado, entendeu? Porque no curso de educação física, você é para ser um curso só. Como em outros cursos, ninguém divide o curso. E na educação física, você está estudando o corpo, você está aprendendo, você ensina ao aluno, no caso da parte de natação, você vai ensinar a mesma metodologia que você ensina na escola, a mesma metodologia que você ensina fora da escola. E por que essa divisão da licenciatura e bacharelado? A gente não precisa dessa divisão. E aí entra o que a gente está buscando, a unificação, né? Então o conselho saiu, professor, varrendo esse pessoal. E aí? Na realidade, quando eles buscaram essa questão, né, de retirar o licenciado, que seria o licenciado básico, que eles chamam, de licenciatura para atuação básica, do campo de trabalho formal, na realidade, desculpe, informal, que era fora da escola, a gente também descobriu algumas problemáticas, né? Por quê? Porque durante toda a formação que nós tivemos no estado do Ceará, antes da criação do bacharelado, nós só tivemos uma licenciatura, era um único curso de formação que nós tínhamos, eram as licenciaturas. Em outros estados já existiam os bacharelados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a gente já tinha histórias de bacharelados. Aqui não. Então todos os profissionais no estado eram licenciados. Então, o que aconteceu de fato? O Conselho, ao tentar colocar a norma, de fato, em vigor,
ele tentou fazer isso agora em meados de 2010, enfim. Ele permitiu que em algumas áreas o antigo licenciado continuasse a exercer a profissão. Tipo, aqui em Fortaleza, a professora Ana Paula não poderia exercer a profissão dela sendo licenciada em educação básica, que é um termo que eles utilizam, mas já o senhor, se fosse licenciado no interior, poderia exercer. Que absurdo. Mas a lei, ela não reconhece uma fronteira, né? Então, assim, lá no interior não, aqui não tem bacharel, você pode exercer. E aqui em Fortaleza tem bacharel, você não pode. Mas aí a gente entra numa questão jurídica que é o seguinte: esses indivíduos que foram permitidos atuar, que têm documentos que comprovam isso, que são os RTs, né? Eles não teriam direito adquirido por exercerem a profissão legalmente exercida, né? Mesmo sem ter uma graduação que eles exigiam, porque a gente entra que eles foram autorizados, eles tiveram uma documentação que os garantia no mercado de trabalho. Então, de repente, eu formo um bacharel e digo, agora você não pode mais ser quem você é, o profissional que você foi durante uma década. Muda a sua identidade de agora. uma hora para outra. Como é que fica esse debate? Então, hoje a gente busca um debate com o CREF, inclusive a gente está tendo reuniões em relação a isso para tentar corrigir essa problemática. E, primeira parte, eles foram, na realidade, não eram favoráveis, como até hoje meio que não são, mas eram mais fechados ao debate. Hoje a gente consegue ter um diálogo. E dentro dessa busca, a gente está conseguindo, né, para o profissional, algumas vitórias, que foi o apostilamento da UVA, o direito ao pleno que foi conseguido na URCA, o diálogo com o IFCE, algumas ações judiciais dentro do Ministério Público e ações judiciais também na Justiça Comum, que nós buscamos o direito para outras instituições, tanto particulares como públicas, né? E hoje o CREF, ele está, o CONFEF também, começando a dialogar com o sindicato, que hoje representa a categoria, e com o direito ao pleno, que era uma entidade que criou esse debate. E a gente está conseguindo, como eu disse, alguns avanços. A gente já tem um documento hoje que conseguimos juntar ao CREF, que permite que os profissionais que estão na busca do direito ao pleno, que tenham essa possibilidade de conseguir o pleno, que eles possam atuar até que a decisão seja julgada, transitada em julgado, né, em definitivo. Então a gente está aguardando o bom senso do judiciário. E também do conselho, porque na realidade quem dá essa habilitação para ampliação da área profissional são eles, que fizeram isso em outros estados, fizeram isso para uma outra instituição aqui, que é a OS, de forma sem debate, sem discussão, sem toda essa problemática, ou essas fronteiras e barreiras que nós achamos, e a gente acha e pede que eles tenham o mesmo comportamento para os outros profissionais. Ok, nosso tempo é curto, realmente é um assunto bem interessante, graças a Deus, né? A gente observa que a coisa tem caminhado positivamente, no sentido que haja uma unidade na profissão, né? O sindicato atuando forte aí, e a professora Ana Paula conseguindo fazer seus trabalhos. Hoje já estamos regular, né? As turmas já estão bem regulares, graças ao nosso amigo aqui, que estava lá na luta. A gente agradece demais. Eu agradeço demais a presença de vocês, nosso tempo é curto assim, mas faça as considerações finais e depois passe para o professor para a gente poder encerrar aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, tá? Obrigada, agradeço pela participação e é isso aí. Se precisar, estamos às ordens. Então, obrigada por tudo. Obrigado também, muito obrigado pela sua presença. Professor? Primeiro, eu gostaria de agradecer à FGF pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é complexo, né? Que agora recentemente que tivemos 2 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, mas essas audiências ocorreram em nível nacional, com alguns deputados federais, onde nós conseguimos, através dessas audiências, pontos positivos para a profissão. E dizer que o sindicato está atuante, tá? Está do lado do profissional e vai buscar, até o último profissional, o direito ao pleno. Nós só iremos ficar satisfeitos e felizes quando todos aqueles que buscaram a educação física por paixão, por amor e buscando um futuro dentro dela, consigam viver da mesma com valorização profissional. Eu digo hoje que é um novo tema que é direito ao pleno até o último homem, né? Então, obrigado. Excelente, muito obrigado. E é isso, Sociedade de Direito. Chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito. Este programa você assiste pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.